Sejam todos muito bem-vindos a esse módulo online da nossa pós-graduação em constelação familiar. E hoje nós vamos tratar da constelação familiar com bonecos, né? E mais especificamente também trazendo essa força para as constelações familiares com bonecos online, já que nesse momento, né, que a humanidade está passando, é exigido de nós um novo reposicionamento de como atuar profissionalmente. Então, esse módulo que ele vai além das constelações com boneco, ele também vai dar uma introdução como um bônus extra à nossa pós-graduação da constelação online com bonecos, tá bom? Então, nossa primeira aula ela vai se referir ao posicionamento familiar. Como as constelações com boneco se dar dentro dessa força, dessa primeira força, do posicionamento familiar. Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, né? Sou graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, sou especialista em psicopedagogia, mas a força da vida foi me levando para esse movimento holístico, onde a gente pode ver o ser humano de forma mais abrangente, de um contexto mais amplo, com o corpo, com a alma, com a mente, com o espírito e com toda a força da sabedoria e da maestria que tem em cada ser. Então, dentro dessa força das terapias holísticas, eu me encontrei como reikiana, eu sou reikiana, sou cromoterapeuta, e a força maior da minha atuação como terapeuta holística é dentro das constelações familiares. Então, todo esse percurso que nós vamos percorrer agora nessa aula, trata-se da constelação familiar, e especificamente a constelação familiar com bonecos. Vamos lá? Então, o grande objetivo desse processo de trabalho que a gente agora tem que ressignificar esse conteúdo dessas aulas que no momento não está podendo ser presenciais, o grande objetivo é compreender dessa nossa aula, é compreender o trabalho das constelações familiares com bonecos e com essa força de online, né? Fazer você, aluno dessa pós em constelação, fazer você compreender as dinâmicas que atuam nas amarras inconscientes do cliente, do paciente que vai chegar até você. Como você lidar com essa dinâmica. E o trabalho com as constelações familiares, como e quando utilizá-lo. Então, em que momento a gente pode dizer, não, é melhor o trabalho individual com esse paciente do que o trabalho em grupo. Então, o maior objetivo desse módulo é a gente despertar também esses 3 primeiros pontos. A constelação com bonecos, as dinâmicas das amarras ocultas no inconsciente do paciente e como e de que melhor forma e momento a gente pode trabalhar a constelação individual com o paciente. Então, eu trago como questionamento para esse módulo de constelações com bonecos, que muita gente às vezes pergunta assim: será que vai ter cura, né? A constelação com bonecos ou constelações com boneco online, né? Do mesmo jeito que a cura na constelação presencial em grupo com pessoas, né? Então, a maioria dos pacientes que ainda não tem uma confiança e o vínculo com o terapeuta, ele vai questionar se vai haver de fato a cura. E no decorrer desse módulo e dos outros vídeos que eu vou trazer, a gente vai mostrar que a cura ela ultrapassa essa barreira da presença, né, do grupo que se forma para fazer uma constelação. Então, a constelação em grupo com pessoas ou no consultório com bonecos ou online, ela acontece a cura do mesmo jeito. Por quê?
porque a gente está trabalhando com uma força quântica e uma força de cura através das imagens mentais que vão ser ressignificadas para o paciente. Então, a tela do computador ou o consultório com bonecos, isso é mera cena que vai fazer a cura acontecer. A profundidade maior são nas palavras e o contato de desejo de cura do paciente e essa mediação que o constelador ele vai se tornar, né? E como reflexão, eu trago a força da constelação criada por Bert Helling e todo o seu legado ultrapassa essas fronteiras físicas e humanas, adentrando no campo online e individual com bonecos, atingindo o maior objetivo dessa psicopedagogia, dessa psicoterapia, que é a cura. Então ultrapassa a energia que move o campo de cura da constelação familiar, ela vai ultrapassar tudo isso e essa própria necessidade de se estar presente, né? E ela vai fazer o movimento de cura do mesmo jeito, online ou presencial em consultório com bonecos. Então, para a gente poder iniciar todo esse processo de entendimento de como funciona esse processo de constelação com bonecos, eu trago aqui hoje para vocês o histórico do movimento da constelação familiar, né? Então, como muitos já devem saber, com certeza, devido a tantas aulas que a gente já teve presenciais, e se Deus assim permitir, vamos ter mais. A constelação familiar, ela inicia com Bert Helling, o seu criador, em grupos e com pessoas. Então, Bert Helling, ele trouxe essa força de trazer esse movimento, dessa dinâmica que é a própria constelação com pessoas. Desse movimento que o Bert traz, surgiram várias outras ramificações da constelação. O Bert Helling, a gente pode considerar ele como um grande tronco de amor. Esse tronco que ele emana tanto amor da raiz dele até o caule, até as folhas que brotam e ramificam, que ele próprio não conseguiu deter e conter a própria expansão que a constelação tomou. E ele nem quis fazer isso, ao contrário, ele acolheu tudo que foi se dando demais, além da força inicial dele, que foi da constelação com pessoas e em grupo. Então, a partir daí surgiu o quê? Surgiu a pedagogia sistêmica, com a Marianne Franklin, surgiu o direito sistêmico, com o Sam Stosh, surgiu a saúde sistêmica, com vários segmentos de médicos que viram que o adoecer é também um processo que é ancorado no corpo da pessoa através de um emaranhamento sistêmico. Surgiu o campo empresarial, o próprio Bert Helling, ele trabalhou, né, com o campo empresarial, ele tem livros que ele fala sobre esse movimento do campo empresarial. Surgiu as constelações com bonecos, já teve outras formas de constelar, como constelações com cavalos e também a constelação online. Particularmente eu já constelava online há muito tempo, para além desse processo agora da quarentena, né? Na quarentena se intensificou mais o processo de constelar online. Então, esse movimento que a constelação tomou é um movimento do maior, do que se abrangeu, da própria força da teoria e desse campo quântico de cura. E dentro dessa força, o Bert, ele diz o seguinte, o padrão que a gente adquire na nossa família, o padrão de comportamento, o padrão sistêmico de se relacionar que a gente adquire na nossa família, é o mesmo padrão de comportamento, de relações que a gente leva para todas as outras áreas da nossa vida.
Então, se, por exemplo, se você teve uma mãe que foi uma mãe perseguidora, você aprendeu que se relaciona com a mulher assim, de forma a perseguir. Então, o que é que vai acontecer? Na tua psique, esse movimento ele vai se dar em outros campos também. Ele vai se dar no relacionamento amoroso, você pode ter uma sogra que te persegue, num relacionamento no campo empresarial, no campo do teu trabalho profissional, você pode ter uma chefe que te persegue. Você pode, dentro da escola, ter alguma amiguinha, alguma professora que te persegue. Então, essas ramificações de comportamentos das relações é um padrão que o Bert viu, que é um padrão primeiro psíquico, que a gente adquire por essa experiência de relação com a mãe, com esse exemplo que eu estou dando. Isso a gente leva como um padrão de comportamento e também, de alguma forma, o Bert observou que o próprio universo atrai esse mesmo comportamento da mãe, né, desse exemplo que eu dei, para que você possa lembrar que a tua dor, o teu emaranhamento é localizado naquela mãe. A repetição começa a acontecer de tantas formas que você começa a trazer um questionamento. Gente, por que será que aonde eu vou tem uma mulher que me persegue? Então, esse simples questionamento vai fazer a tua consciência, através dessa dor, ir lá na dor primeira, que foi a tua relação com a tua mãe. Entendeu? Então, esse movimento dessa ramificação da constelação foi também por causa dessa força do padrão que a gente adquire no nosso primeiro sistema familiar, é o mesmo que a gente leva para todas as outras relações. Até que isso possa acontecer o quê? Um processo de cura. Até que a gente tenha coragem de dizer, eu vou voltar, né, através da terapia da constelação, na minha mãe, e vou reconciliar isso, vou ressignificar tudo o que foi preciso ser dessa relação com ela. Então, nesse histórico da constelação, é deixado por Bert, através do seu legado, né, toda essa força que ainda está ancorada no mundo, curando e curando cada vez mais, né? Então, o grande convite é para que cada um que se sente agora dentro dessa pós em graduação se sinta nessa força de dizer, né, assumir essa força de mediador, de constelador familiar, diante de tantas dores humanas que precisam de mais e mais pessoas para essa ajuda. Nesse movimento agora que a gente vai adentrar, eu falo do amor que cura e o amor que adoece. Elisângela, o que significa tudo isso, né? Esse amor que cura e esse amor que adoece. Eu vou começar dando o exemplo e depois eu vou trazendo cada subtema que está aí no slide. Então, o Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, através do livro dele, que eu sinto que é o livro, que é a grande bíblia do Bert Hellinger, que é a Simetria Oculta do Amor. O Bert, ele dentro desse livro, A Simetria Oculta do Amor, ele vai mostrar de forma muito teórica e perfeita como a gente ancora esse amor que cura e o amor que adoece. Então, o que é isso, né? Então, Bert Hellinger observou, através das constelações familiares, que nós podemos estar atuando nas relações humanas com dois tipos de amor. Então, Bert viu que a nossa atuação humana nas relações é sempre uma atuação por amor. Por amor, independente da ação que a pessoa faça. É um movimento por amor. Só que esse amor, ele pode ser ora cego e emaranhado e ora um amor que traga à luz à consciência.
Esse amor cego e emaranhado é o amor que leva as pessoas a adoecerem. E esse amor que traz à luz a consciência é o amor que cura através da técnica e da filosofia da constelação familiar. Então, vamos imaginar que o nosso corpo, ele está com duas forças, só que com duas forças opostas, dilacerando a alma da gente, paralisando o nosso corpo e a nossa vida. E que forças são essas, Elisângela? A primeira força é a força que puxa a gente para frente. É a força da vida. Por quê? Porque nós somos seres espirituais e estamos aqui nessa terra vivendo uma grande experiência humana. Então nós vamos, independente do nosso querer, trilhar um caminho do qual a gente veio seguir. E esse caminho é longo e ele tem um fim. O fim é a própria morte nossa, que é a volta a essa consciência suprema maior de que permitiu a nossa vinda aqui na Terra. Então é por isso que a gente vai ser puxado pela vida, pela existência para seguir. Independente se a gente tem dinheiro ou não, se tem amor ou não, se está doente ou não, independente de qualquer coisa, a vida vai puxar você, porque esse caminho é seu, é único e você vai ter que trilhá-lo. Então a vida ela é invisível, mas ela é forte, ela puxa. Essa é a primeira força que nos puxa para frente. E uma outra força é como se fosse um elástico amarrado na nossa cintura que nos puxa para trás. E o que é que tem lá atrás? Tem a nossa ancestralidade. Então Bert Hellinger, juntamente com o inglês chamado Hubert Sheldrake, eles descobriram que até 7 gerações para trás, a minha alma pode estar olhando para tudo que foi de relacionamento que aconteceu no meu sistema. Então, a teoria do Bert Hellinger é a teoria de que nós somos seres sistêmicos. Eu não sou Elisângela porque eu quero ser Elisângela, porque eu estudei para ser assim, belelê e barará. Não. Eu sou assim porque também assim o meu sistema me formou. De alguma forma, seja com dores ou com amores, eu cheguei aqui, você chegou aí, através da força do teu sistema. Então, essa força que nos puxa para trás é a força de tudo que aconteceu lá atrás. Tudo mesmo, de bom e de ruim. E todo esse movimento do que aconteceu até 7 gerações, 7 da mãe, 7 do pai, o Bert Hellinger chamou isso de memória sistêmica familiar. E o Hubert Sheldrake chamou de campos morfogenéticos. Então, o que isso significa? Que em cada indivíduo tem dentro dele a memória sistêmica familiar. O Sheldrake, através dos livros dele, da teoria dele, dos campos morfogenéticos, mostrou que toda essa gama de informações sistêmicas do que aconteceu nas relações dos meus antepassados, elas ficam gravadas geneticamente em cada pessoa. Então isso significa, se todos os meus antepassados morrerem, sobreviver apenas uma pessoa, essa uma pessoa contém tudo o que aconteceu lá atrás. E o que é que vai ficar com mais ênfase nesses seres humanos, que vai nascendo com toda essa memória sistêmica? Todas as relações que foram de exclusão ficam mais fortes nos descendentes. Porque a constelação familiar, ela é a teoria do incluir. Do incluir quem foi excluído, quem foi abandonado, quem foi esquecido, quem foi menosprezado dentro do sistema. Todas essas pessoas que passaram por esse processo de esquecimento e de exclusão, alguém lá na frente vai tentar incluí-lo, seja por qualquer motivo que ele tenha sido excluído. Então, a gente tanto pode herdar
as coisas boas, os dons. Por exemplo, tem gente que é médico porque o pai e a mãe foi médico. Tem gente que é constelador porque o pai e a mãe é constelador. Então, toda essa força do que pode vir de bom para frente é a mesma força geneticamente passada do que aconteceu lá atrás, que foi de excludente, para que um descendente possa honrar e incluir esse ser que foi excluído. Esse movimento que eu relatei para vocês, de ora o amor que está na frente puxando a gente e ora essa força que está atrás nos puxando, é o movimento do emaranhamento. O estar emaranhado é exatamente aquele exato momento onde a pessoa diz: eu tento chegar e resolver isso na minha vida. Quando eu vejo, eu volto e fico parada no mesmo canto. Eu tento passar no concurso e não consigo. Eu tento engravidar e não consigo. Então, quando a pessoa não está mais conseguindo algo, é porque a alma dela está completamente voltada para trás, olhando para as dores dos antepassados. E com esse amor que é cego, esse amor que adoece, faz ela parar e decidir que não vai mais continuar para se sentir pertencente à mesma dor que os antepassados sentiram. Então é por isso que a gente chama de amor que adoece, porque é um amor, é uma dedicação. Então, por exemplo, eu vou dar a vocês uma pessoa que ela é alcoólatra, ela está no amor profundo pelo pai, que talvez foi alcoólatra também, provavelmente uma pessoa que é alcoólatra sempre tem descendentes alcoólatras, né, antepassados. E é a força dessa pessoa que não pôde ir até o pai amar livremente. Então ele traz o vício como uma forma de dizer: eu tomo a coragem de amar meu pai sem precisar desonrar nem desobedecer a minha mãe. Então esse emaranhamento dessa pessoa que é alcoólatra, por exemplo, o que a sociedade condena, e é claro, aqui a gente não vai dizer que não existe dor dentro de um sistema quando se passa por uma pessoa que é alcoólatra, mas no fundo, a alma dela, visto pela constelação familiar, a alma dela está completamente dedicada ao amor cego pelo pai. Então, o estar emaranhado é isso, né? E aí eu trago esse segundo ponto, é o amor que vincula na alma. Estar emaranhado é um amor profundo que faz você olhar para a dor dos teus antepassados, especificamente aquele que foi excluído, e dizer: eu por você. Então a pessoa se coloca na alma à disposição de parar a vida em honra àquela pessoa que foi excluída, para fazer os outros lembrarem que alguém foi excluído na família. Então é um amor cego que vincula a nossa alma de forma doentia, viciosa e secreta. Acima de tudo, secreta. E como se livrar disso tudo, Elisângela? Como a gente poder olhar para tudo isso e dizer: eu quero seguir, eu quero ir para essa vida que me puxa para frente, para a plenitude da vida, para a realização, né? Quando a gente leva, através da técnica da constelação, e abre esse campo de cura energética e espiritual para esse amor que vem e que cura. E como é possível isso? É você devolver para os teus antepassados o destino deles. E devolver com honra e com amor, né? Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Uma pessoa, uma mãe que morre no parto e o filho sobrevive, ele precisa com muita honra dizer: mamãe, eu sinto muito, mamãe, pela sua morte na hora da chegada da minha vida. Então eu vou fazer algo da minha vida muito abundante em sua homenagem.
Então, esse amor que faz ele honrar e dizer: eu sinto muito, mamãe, pelo seu destino, é o amor que cura. Ao invés desse amor que ele olha para essa mãe que morreu no parto e diz: mamãe, eu sigo você até a morte. Então, quando o filho ele se sente culpado dentro desse exemplo, na hora da morte da mãe no parto, quando ele se sente culpado, a alma dele vai dizer: foi por minha causa que ela morreu, então eu vou até ela. E a cura desse emaranhamento é justamente isso, ele dizer: eu sinto muito, mas isso foi um destino seu, e eu vou respeitar esse destino. Por mais que me doa, mas eu vou respeitar. Então, gente, esse amor que cura e esse amor que adoece é uma moeda de duas faces, né? Ela tá interligada. O mesmo movimento que me adoece é o mesmo movimento que eu posso dizer: eu ressignifico essa cena e dou novas palavras e novo sentido. Que força essa dor ou esse acontecimento sistêmico familiar pode me trazer para eu poder ir mais na vida? Que força! Então, esse questionar-se é o questionar-se da cura, de deixar com os nossos antepassados o destino deles, por mais difícil que seja, e por mais que esse destino difícil nos atinja. E a gente ter a coragem de dizer: se eu permaneci vivo, então eu vou continuar, em homenagem a vocês. E essa é a força da vida, de que cada indivíduo tem o seu tempo. E respeitando o tempo de cada indivíduo, a gente precisa respeitar a vida que continua através da gente. Então, se os antepassados não puderam estar mais agora aqui, mas você está, então a vida continua em você. E isso é dar honra e continuidade a todos esses sonhos que eles sonharam até a gente chegar, até a gente se concretizar na Terra. Porque de alguma forma, né, até o Bert Helling traz essa frase: nós somos os sonhos dos nossos antepassados. De alguma forma, a sua avó, a minha avó, um dia quando era criança, né, brincando lá com a boneca, com a casinha, e ela pensou: um dia quando eu crescer, eu vou casar, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, bisnetos, eu quero que tudo isso seja muito bom na minha família. Então, esses sonhos de criança, dessa criança divina que vê a possibilidade de tudo se concretizou em você que está aqui agora, se concretizou em mim. Então, dar força à nossa existência é dizer: vovó, mamãe, papai, eu vou continuar, independente do destino de vocês. Nesse novo movimento teórico agora que eu trago, eu trago a força da hierarquia familiar. Então, Bert Helling, ele construiu 3 leis que regem o amor. E essas 3 leis são o máximo da teoria do Bert Helling. Todo o movimento das relações humanas que o Bert traz na sua teoria é dentro do movimento das 3 leis do amor. Então, a primeira lei é a lei do pertencer, a segunda a lei do dar e receber, e a terceira lei é a lei da hierarquia, que é a lei que a gente vai se deter mais hoje por conta da cena que a gente vai começar a observar quando a gente estiver constelando com os bonecos. Então, o que significa a lei do pertencer? Bert Helling diz assim: todos têm o direito de pertencer, independente do que a pessoa tenha causado ao sistema, ela ainda assim tem o direito de pertencer. Ela pode ser afastada do sistema, mas com amor, com um movimento amoroso. Vou dar um exemplo, né? Assim, vamos imaginar que uma família casou, teve filhos, e no decorrer da vida, esse casal se separou. Se a mãe olha para os filhos e diz assim: o seu pai não é bom, ele me traiu, ele abandonou vocês, o movimento dentro dos filhos, por ser a mãe que diz, é o movimento de dizer de forma inconsciente:
Tudo bem, mamãe, em sua honra eu excluo o papai. E por que os filhos fazem isso com tanta dedicação e com tanto amor? Porque geneticamente a gente precisa de 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe para a gente existir. Mas tem uma grande diferença. Nós moramos dentro da mãe da gente, no útero dela, por um tempo. Então esse vínculo uterino, ele faz com que o filho ele olhe com mais atenção para a mãe, para tudo que a mãe diz, até ele conseguir uma certa independência. E dependendo da mãe, se a mãe for uma mãe que é agressiva, que faz muita alienação parental, esse filho, de alguma forma, ele vai perceber isso em algum momento. Então, se a mãe, né, voltando para o exemplo, se a mãe diz que o pai não é bom, o filho ele não teme, ele vai fazer sim, mamãe. Em sua honra eu excluo o papai. E esse filho tira dentro dele a maior força que um ser humano pode ter com esse portal de vida que é mãe e pai, que é agradecer os 50% de colaboração que o pai fez para que a vida dessa pessoa existisse. E nesse movimento de exclusão, o filho segue, porque a vida puxa a gente para frente, vai puxar todos. Só que vai chegar um determinado momento na vida desse ser que a alma dele não vai conseguir sustentar tamanha exclusão, porque ele excluiu os 50% do portal de vida dele, o pai dele. E como a alma, gente, não tem fronteira, aí é simples. A alma desse filho vai até o pai e copia o comportamento desse pai. E ele traz para si. Isso tudo é de forma secreta da mãe e dele mesmo. Nesse movimento, Bert percebeu que a gente escreve frases dentro da nossa alma, frases profundas, escondidas de dores. E nesse momento o filho pode ter escrito, né? Papai, já que na frente da mamãe eu não posso te amar, então eu copio o teu comportamento e trago você de volta para essa família. Então, quando o filho exclui o pai em honra à mãe, ele traz o comportamento do pai. E ele tá lá com a mãe. Pela boca do filho, ele tá dizendo: meu pai não é bom. Mas o comportamento dele é a cópia do pai. Então, ele, ao mesmo tempo, ele honra a mãe dizendo que o pai não é bom e honra o pai trazendo o pai de volta para pertencer à família. Então, copiar o comportamento nada é mais do que fazer o pai pertencer a essa família. E esse movimento é muito visto em consultório. Então, aí ele cumpre a lei do pertencer. É como se ele dissesse para a mãe: mamãe, o meu pai pertence. Através de mim e do comportamento que eu copiei, ele está pertencendo aqui a gente, né? Então, essa é a primeira lei. Todos têm o direito de pertencer. O que seria de melhor movimento das relações nesse processo de uma separação é a mãe e o pai chegarem, independente do que aconteceu com esse casal, a mãe e o pai chegarem para o filho e dizer: nós nos amamos agora como amigos. Seremos para sempre seu pai e a sua mãe, mas a gente não vai mais morar junto. Então, esse movimento, essa clareza, essa verdade, traria para o sistema a ordem desse amor do pertencer. E aí tudo poderia se dar de forma mais harmônica e com um fluxo para o amor, para a vida dos pais e do filho, né? Ou dos filhos. A segunda lei do dar e receber é a lei que o Bert diz, ele é muito categórico, o Bert, dentro dessa lei. Ele diz que os nossos pais, eles só têm uma obrigação com a gente, espiritualmente falando, é nos dar a vida, é receber esse sim de Deus e dizer, tá, eu me torno portal de vida para esse ser. Então, uma vez que espiritualmente os nossos pais nos deram uma vida, eles não têm mais obrigação nenhuma conosco. É uma possibilidade deles nos darem amor, carinho, colo, família, escola, festinhas. É uma possibilidade. Por que isso é assim? Porque
o destino humano e a força humana da qual a gente vai vir se relacionar, uma vez que a gente passou por esse portal de vida pai e mãe, são forças que a gente não sabe. Então é por isso que tem gente que recebe do pai e da mãe a vida e recebem todas as outras coisas que necessitam. Amor, carinho, tudo. Essa pessoa tende a ir muito rápido para o sucesso, porque ela teve um movimento completo. Um outro grupo de pessoas recebem do pai e da mãe a vida, e esse pai e essa mãe, por algum motivo, eles não conseguiram sustentar essa vida e dão essa criança para outro sistema criar. São os chamados filhos adotivos. Então, os filhos adotivos, eles têm duas forças para ele poder ter o sucesso na vida deles. Eles precisam honrar o pai e a mãe que se tornaram portal de vida e dizer, através desse destino, eu vim parar em outro sistema, papai e mamãe. Então, muito obrigada. Olhar para esses pais adotivos e dizer, muito obrigado por sustentar a vida que os meus pais me deram. Então, é por isso que o Bert coloca esse movimento do dar e receber da vida como a grande possibilidade do pai e da mãe dar ou não aquilo que a gente necessita. Quando a gente se coloca nessa força filosófica e espiritual, a gente abre o nosso coração para entender que se os nossos pais não foram capazes de dar algo que a gente precisou, necessitou enquanto seres humanos, a gente vai abrir o coração para que outras pessoas deem para a gente. E se mesmo assim o caminho for muito difícil, ninguém der, que você possa dar a você mesma e se sustentar nas relações que você vai construir a partir dessa força, dessa dor que chegou até você como destino sistêmico, espiritual. Então, esse dar e receber é uma força maior, é um convite da filosofia do Bert Helling de dizer assim, o que você não recebeu dos seus pais, ainda assim está perfeito. E o Bert tem uma frase muito bonita que ele diz assim, dos nossos pais nós temos tudo, a vida, o que eles nos deram e o que eles não puderam nos dar, o que nos falta. Então, aquilo que também nos falta, que vem dos nossos pais, pode se tornar a grande mola, o grande impulso para você dizer, eu ganho força através dessa dor e ressignifico tudo isso, né? E essa terceira lei, a lei da hierarquia, é a lei que o Bert diz assim, existe uma ordem hierárquica nos relacionamentos. E essa ordem hierárquica não é uma ordem de quem tem mais dinheiro, poder, manda. Mas é uma ordem de quem chegou primeiro na vida, tem que se sustentar ali, naquela posição que chegou primeiro, porque é o maior. Então, em relação à minha mãe, eu sou menor do que ela, porque ela chegou primeiro na vida. Em relação à minha avó, minha mãe é menor. Então, isso significa, essa força hierárquica nos relacionamentos que o Bert traz, é a força da gente respeitar o que cada geração conseguiu ser. E o que cada geração conseguiu ser é movido por todas as relações que eles tiveram. Então, tem pessoas, tem casais que vão conseguir conviver numa codependência psíquica e emocional um do outro. E se um filho olha para esse casal, para esse pai e para essa mãe, que vivem entre brigas, entre amores, vivem numa confusão, mas não conseguem se deixar, se o filho olha com vontade de separar esses pais, eles quebram a força hierárquica. Porque esses pais, só conseguem estar na vida assim. Então, o filho, se ele olhar muito, ele perde a própria força de dizer, eu vou, mesmo os meus pais assim, mas eu vou. E ir é também um movimento de muita coragem, de deixar com cada um o que eles conseguem ser e sustentar na vida.
Então, para esse movimento hierárquico, ele é muito importante para as constelações com bonecos. Por quê? E também constelações em grupos. Porque é dentro da força hierárquica que a gente vai saber aonde o cliente ele está localizado no sistema dele. Então, muitas vezes, o cliente ele diz, eu vim constelar uma raiva que eu tenho. E, de repente, na raiva que ele tem, ele se colocou lá atrás e colocou a raiva na frente. Esse movimento, ele se coloca lá no passado, é uma raiva que ele pode trazer lá dos ancestrais dele, né? Então, se a raiva está na frente, a raiva está aqui no presente. Era o movimento onde ele deveria estar. E no decorrer dos outros vídeos, eu vou mostrar para vocês como a gente deve observar esse movimento hierárquico no posicionamento dos bonecos. Porque é a partir desse campo, desse olhar hierárquico dos bonecos, aonde o cliente ele vai localizar os bonecos, que a gente vai descobrir aonde mentalmente e psiquicamente ele se coloca na família. Então, é muito importante essa lei da hierarquia, né? E essas 3 leis do amor, para a gente entender. Às vezes tem pacientes que ele vem fazer uma constelação e a gente tem um campo e coloca ele fora do campo. Então, ali aquela carta significa o quê? Que ele não se sente pertencente àquele grupo do familiar dele. E o movimento é o quê? É buscar a dor maior dele para poder fazer ele se reconciliar com tudo isso, né? Vamos seguindo, gente. Então, nesse próximo movimento agora teórico, eu trago a diferença entre constelação em grupo e constelação individual. Como eu já tinha dito no início, a constelação inicia com Bert Hellig em grupo. E o Bert, ele foi construindo a constelação através de várias teorias. E quando ele monta a primeira cena, né, da constelação em grupo, uma pessoa senta ao lado dele e diz a ele, o que é que você quer constelar? Então a pessoa diz, eu quero constelar uma dificuldade que eu tenho de engravidar. E quando é em grupo, ele diz assim, escolha uma pessoa aqui que represente você e uma pessoa que represente essa dificuldade que você tem de engravidar. Então, na constelação em grupo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma certa ajuda. Que ajudas são essas, Elisângela? É uma ajuda do que o campo morfogenético e a própria fenomenologia, que é um dos pilares da constelação, vai atuar nos participantes. Então, o participante vai começar a dizer, nossa, eu estou sentindo uma palpitação do coração, a minha perna está tremendo, eu estou sentindo uma raiva. Então, todos esses fenômenos que vão acontecendo, né, no corpo dos participantes, vão te dando indício de como você vai conduzir a constelação. Isso em grupo. Na constelação individual, a gente vai criar uma egrégora com os bonecos que a gente vai trabalhar, com seja os bonecos. Eu trouxe aqui para vocês, né? Como vocês já me conhecem, eu trouxe aqui para vocês para mostrar esses bonequinhos. Eu trabalho com esses bonequinhos. No final dos slides, eu vou trazer uma cena. Então, eu trabalho com esses, ó. Eu vou passando um por um ao cliente para ele escolher uma pessoa que represente ele e uma que represente o foco. Então, eu vou passando. Primeiro, eu faço ele se concentrar para que ele escolha ele. E depois, ele escolhe o foco que ele vai trazer. Então, na constelação com boneco, quando o campo se abre, quando você coloca ali na mesa as 2 primeiras cartas, essas 2 primeiras cartas, essa primeira cena, que é o nosso primeiro título aí, essa primeira cena, gente, tanto individual como em grupo, é a cena que vem direto do inconsciente da pessoa. O nosso cérebro, ele é feito por cenas e palavras.
Então, todas as cenas que a gente vê durante toda a nossa vida, inclusive na nossa vida uterina, ela está guardado na nossa cabeça. Uma parte dessa cena corre lá para o inconsciente, porque a gente não iria conseguir lidar com tantos movimentos de cenas e às vezes cenas traumáticas. Então, as cenas mais traumáticas, elas correm para o inconsciente, aqui atrás da nossa nuca. As cenas mais conscientes, as cenas que dá para a gente ir mediano na vida, elas ficam aqui na nossa consciência. Então, quando a teoria da constelação é a teoria de retirar direto do inconsciente da pessoa a cena de maior dor. Eu digo que é quase um processo hipnótico. Quando o constelador ele diz assim, qual o teu foco? E a pessoa diz, o meu foco é a minha relação com a minha mãe. Então, quando ele começa a escolher as cartas, ele tá lá olhando, lembrando, trazendo as cenas dele, da mãe dele, de quem ele se consegue mentalmente se representar, como ele consegue mentalmente representar a mãe dele dentro dele, entendeu? Então ele traz aqui, ó, vamos supor que ele trouxe a mãe e aqui ele, né? Então, essa primeira cena que você diz assim, coloque aqui em cima da mesa, na posição que você quiser, você e sua mãe. Então, quando a gente está constelando no consultório, a pessoa o campo tá de frente para a gente, e ela lá atrás é o passado, e aqui até a gente vai ser o caminho para vir para o presente, né? Para o futuro. E na constelação online, o campo é daqui, da onde eu estou, até vocês. Então, da onde eu estou é o passado, e o caminho que a cena vai se dando é o futuro, que é para ir para onde vocês conseguem me ver. Então, a localização aonde o paciente vai colocar as duas primeiras cartas é de fundamental importância para que você saiba que essa é a localização que vem direto do inconsciente. É a dor maior que ele tem e ele não sabe expressar para a consciência dele. Por que que a relação com a mãe é tão intrigante, né? Então, o que é que muitas vezes acontece quando é uma cena assim? Muitas vezes acontece da pessoa colocar o quê? Colocar ela no passado e a mãe aqui, ó, na frente. Então, se esse é o campo, ela tá aqui no passado e a mãe tá na frente, o que é que isso significa dentro da força da lei do amor da hierarquia? Que ela tá lá, ó, tá tentando ser ancestral da mãe dela. Que ela quer tomar as dores da mãe, quer resolver os problemas da mãe, quer cuidar da mãe de alguma forma. Então, quando o paciente ele se coloca na ancestralidade da própria mãe, é como se ela estivesse dizendo, eu pari você, mamãe, então eu cuido das suas dores. Esse movimento é feito por algum motivo dela ver a mãe se sentindo incapaz de lidar com um determinado problema da própria família. E ela se coloca numa força de ajuda. Quando se coloca na força de ajuda, o que é que acontece com os filhos? Eles mentalmente e emocionalmente, eles crescem, se sentem maior do que os pais. Mesmo que o filho seja pequeno e a mãe grande. Fisicamente, mas emocionalmente eles se sentem um gigante. E nesse processo, eles paralisam a própria vida. Então, o movimento nessa cena que eu estou trazendo para vocês, de que a filha se colocou aqui na ancestralidade e a mãe aqui na frente, essa primeira cena aqui, você vai fazer o seguinte, ela já trouxe que o foco dela o problema é com a mãe dela. Então, se ela trouxe, você vai trazer o parente, o familiar por aproximação, que pode romper essa quebra de hierarquia. Quem é? É a avó. Então, só ela, você pedindo para que ela traga numa próxima carta, é o que a gente chama de trazer familiares por aproximação, para a gente ver aonde a pessoa está localizada, e daí romper com alguma quebra de hierarquia que ela tenha.
E quando a gente traz a avó, a gente está fazendo o quê? A gente está abrindo mais a cena para a gente poder entender como isso está localizado, como ela também consegue colocar a avó hierarquicamente dentro da cena da cabeça dela, do inconsciente dela. Então, se ela vai trazer a avó dela e a gente pede, traga sua avó, então ela trouxe ela e aqui a mãe. E a gente nunca é o constelador que coloca a carta, é sempre o paciente. Então, nesse momento, você disse, coloque sua avó onde você quiser, se você tiver em consultório com o paciente. Se você tiver online, você diz onde você quer que eu coloque sua avó. Então, se ela disser assim, coloca a vovó ao meu lado. Nossa, olha aqui, ó. Coloca a vovó ao meu lado. Então, aqui, ou então ela pode dizer, coloca a vovó atrás de mim. Então, nesse movimento, aí ancora mais ainda a tua certeza de que ela está na força de sentir maior do que todos. E você vai levar depois que você abrir a cena, você vai ler essa cena para o paciente. E você vai dizer para ela assim, eu vou fazer uma leitura aqui sistêmica da cena que você me trouxe, lembrando sempre que o constelador, ele não dá opinião própria para o processo que ele vê. E isso é muito bom, gente, porque nos tira um peso de dizer a cena, a frase é perfeita para a vida da pessoa. Mas a gente, através da cena que ela traz do inconsciente dela, a gente pode levá-la a refletir aonde ela mesma consegue se localizar e se colocar na sua família. Então não é uma opinião própria, é o que eu vejo que ela faz com a força do amor dela sistêmico. Então, abrir a cena é pedir para ela trazer mais pessoas, mais parentescos. E ler essa cena é levar a consciência dela o que estava no inconsciente. Então, quando você diz para a sua paciente, nesse exemplo que eu estou trazendo, olha, você está aqui, ó, localizada, se a gente for traçar uma linha do tempo, aqui é o passado, aqui vem caminhando, isso, e aqui é o presente. Então, sua mãe está lá no presente. E você está localizado aqui, no passado. Você está localizada de forma ancestral para sua mãe, não você como uma descendente dela. Então você está querendo ser a mãe da sua mãe. Então, quando você lê a cena para o paciente, você dá a oportunidade a ele de filosoficamente, e você vai fazer essa leitura trazendo a teoria do Bert, da hierarquia, da lei do pertencer, do dar e receber. Então, você vai fazendo esse movimento de leitura. Para quê? Para que essa cena que ele trouxe do inconsciente seja resgatada para a consciência e na consciência ela tome a força de devolver esse local que ela estava. Então, depois que a gente lê a cena, a gente vai formular as frases para a liberação energética e espiritual desse amor cego e emaranhado, que esse exemplo que eu dei dessa pessoa que tinha uma questão com a mãe, que se colocou como mãe da mãe. Então, qual seria a cena de liberação de tudo isso? É você pegar a bonequinha dela, né? Você pega a bonequinha dela e faz ela vir aqui, ó, pra frente, ó. E dizer assim, mamãe, eu sinto muito se de alguma forma eu me coloquei maior do que a senhora. Você veio primeiro na vida, mamãe, e eu vim depois. Agora eu deixo com você esse lugar de ancestral. E deixo também com você, mamãe, a sua força de saber resolver suas questões. E assim eu posso me sentir liberada para ir para a vida com a sua bênção. Então, esse movimento final, que é o movimento da frase que vai liberar e curar, é o movimento de devolver esse posicionamento quebrado que estava hierarquicamente.
Então, é a frase que traz a liberação energética e espiritual de todo o processo de cura. Então, é por isso que a constelação ela é uma psicoterapia que ela ganhou forças, porque a gente traz de forma muito rápida a cena que está no inconsciente, é onde localiza nossas dores, e através dessa cena a gente traz a palavra que ressignifica essa cena. E isso é tudo, porque uma vez que você viu isso, que tua alma viu essa ressignificação dessa cena, o fluxo de vida abre para a tua vida. E aí você ganha força para a tua existência. É o que eu acho de mais lindo na constelação. De mais significativo, né? Que é um processo extremamente profundo, mas um processo muito simples, amoroso de dizer, né? Eu devolvo para você o teu lugar de mãe e me coloco agora no lugar de filha. E com essa força eu vou agora para minha vida, para minha existência. É isso, gente. Vamos caminhar um pouquinho mais? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, exemplos, né? Muita gente aí já constelou comigo em grupo, muitos de vocês também já participaram aí de lives comigo fechadas, que eu abri constelações online. Nós vamos também ter a oportunidade, mesmo com esses 5 módulos de curso, nós vamos ter uma oportunidade de fazer uma aula online com vocês, para a gente entender mais ainda, para a gente vivenciar a constelação com bonecos e online. E depois de toda essa pandemia também a gente vai poder se encontrar pessoalmente e a gente mergulhar um pouco mais ainda nesse movimento desse módulo de constelações com bonecos. Então essa imagem aí é do meu próprio baralho não, desculpa, é do meu próprio bonecos que eu trabalho. Tem gente que trabalha com Playmobil, tem gente que trabalha com outros tipos de imagem. Eu ganhei força, já faz 8 anos que eu trabalho com esses bonequinhos aí, eu já sei quem é cada pessoa dessa, e essas pessoas já têm uma egrégora, já têm uma força, e quem constelou comigo já online viu que é muito forte quando você traz uma pessoa, eu já sei o que representa energeticamente essa pessoa através dessa egrégora, e vou curando a partir disso tudo. Certo? Vamos ver o próximo slide. Então, a conclusão aqui: o espaço subjetivo, como projeção do campo da constelação familiar com bonecos, reflete um posicionamento do constelador com a ordem de ajuda. Então, a gente precisa saber ter o nosso lugar de saber ajudar, ancorada na força do campo que se abre para a cura, dentro de sua percepção como mediador, no processo e de uma projeção de imagens interna do paciente. Então, o que é que eu quis dizer com isso daí? Que são essas imagens internas misturadas com a tua força de ordem de ajuda, que dentro da teoria do Bert Helling, e dentro desse campo maior que é a própria constelação, que é autônoma, que tem a força de ir, de curar e de projetar dentro dessas pessoas um fluxo maior de vida. Então, portanto, as frases e o entendimento do posicionamento do boneco e a percepção da alma do constelador no atendimento individual ajuda ao paciente que tem dificuldades em expor esses temas sensíveis em constelações em grupo. Ou seja, a constelação em grupo, individual, ela ajuda aquelas pessoas que têm dificuldade de expor dores profundas, né? Às vezes uma pessoa sofreu um abuso sexual e não quer fazer isso em grupo. Então a constelação familiar com bonecos e também online, ela vem a ajudar a esse grupo de pessoas que tem essa dificuldade e tem essa sensibilidade de não expor. E com essa possibilidade com os bonecos, fica entre você e o paciente. E isso é uma grande ajuda também, né? Vamos ver o próximo? Aqui eu trago as referências bibliográficas.
trouxe o livro Ordem de Ajuda do Bert Hellinger, é de suma importância a pessoa que está se tornando constelador, especialista em constelação, lê esse livro. Temos um livro só dentro da bibliografia de constelações com bonecos. Espero em breve eu poder estar também jogando isso aí para o mercado, um livro sobre esse trabalho que eu desenvolvo, mas isso são coisas futuras. Também eu trouxe aqui a grande bíblia do Bert, que é a Simetria Oculta do Amor, e trouxe de Schneider Jacob a Prática das Constelações Familiares. Então essas bibliografias ficam aí para vocês analisarem, adentrarem cada vez mais na teoria do Bert Hellinger e se fundamentar nessa teoria e nessa filosofia. Porque é com a fundamentação filosófica que a gente vai poder compreender o processo que se dá nas constelações. Por mais que ele seja autônomo e ele ganhe forças, mas ele vai precisar que você tenha a teoria para você fomentar na hora de ler a frase para o cliente, ou em grupo ou individual, fomentar aquela cena através da teoria do Bert Hellinger, das 3 leis do amor e dos outros pilares que formam e estruturam a constelação, como os campos morfogenéticos do Hubert Sheldrake, a fenomenologia, o psicodrama, o grito primal. Então, todas essas teorias que o Bert estudou a profundo, né? O próprio Jung também, com a psicanálise. Então, toda essa teoria que o Bert estudou, ele estruturou tudo numa técnica chamada constelação familiar. Então é isso, gente, o que eu tenho para passar para vocês nesse primeiro módulo. Vem mais coisas aí, vem mais novidades, vem mais teorias, vem mais assuntos para a gente entender que do mesmo jeito que a gente constela em grupo, a gente pode constelar individual com bonecos no consultório e individual com bonecos online. Então fica aqui meu agradecimento, a minha dedicação, né, por vocês estarem aqui nessa força, nessa quarentena, a gente sustentar a nossa pós-graduação e sabendo que a gente vai ter sim a oportunidade de também fazer esses movimentos pessoalmente, tá? Então, muita gratidão, que vocês possam ter aproveitado o máximo tudo isso e todos os próximos vídeos que virão. Um abraço no coração e estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Tchau, tchau.